Bem-vindo a uma jornada pelos reinos enigmáticos do ocultismo e da alquimia. Um mundo onde ciência, misticismo e magia se entrelaçam, onde a busca pelo conhecimento oculto leva o espírito humano às suas profundezas mais profundas. Neste documentário exploraremos a fascinante história, os fundamentos filosóficos e o legado duradouro da alquimia e das práticas ocultas. Mas o que exatamente é alquimia? E o que nos atrai para os cantos sombrios do ocultismo? Para entender, devemos viajar de volta às civilizações antigas, onde as raízes da alquimia primeiro se estabeleceram, e mergulhar na busca atemporal de transformar metais básicos em ouro e descobrir os segredos da vida eterna. Nossa história começa nos berços das civilizações antigas, Egito, China e Índia. Essas sociedades iniciais foram o berço da alquimia, uma tradição protocientífica que buscava entender a natureza do universo através da transformação e purificação. No Egito, a alquimia era conhecida como a arte sagrada. Acreditava-se que havia sido concedida pelos deuses. Os egípcios praticavam técnicas de embalsamamento e mumificação, que consideravam uma forma de transformação alquímica, visando preservar a alma para a vida após a morte. Do outro lado do mundo, na China, a alquimia estava profundamente entrelaçada com o taoísmo. Alquimistas chineses buscavam a criação do elixir da vida, uma poção que prometia imortalidade. Eles experimentavam com várias substâncias, estabelecendo as bases para o que eventualmente se tornaria a química e a farmacologia. Na Índia, a alquimia estava conectada ao Ayurveda, o antigo sistema de medicina. Alquimistas indianos, ou praticantes de raça Shastra, buscavam criar potentes medicamentos e elixires rejuvenescedores, acreditando que metais poderiam ser transformados em substâncias curativas. À medida que a alquimia se espalhou para a Grécia e Roma, ela começou a assumir novas dimensões. Influenciados pelos ensinamentos filosóficos de Platão e Aristóteles, alquimistas gregos como Zósimo de Panópolis escreveram extensivamente sobre a teoria da transmutação. Eles acreditavam que toda a matéria era composta por 4 elementos básicos: terra, água, ar e fogo. Manipulando esses elementos, esperavam alcançar a grande obra, ou magnum opus, o objetivo final da alquimia. O declínio do Império Romano marcou um ponto de virada para a alquimia, à medida que encontrou refúgio no mundo islâmico. Durante a Idade de Ouro Islâmica, a alquimia floresceu no Oriente Médio. Eruditos como Jabir ibn Hayyan, conhecido como Geber no Ocidente, expandiram as teorias alquímicas gregas e introduziram novos conceitos e técnicas. Os trabalhos de Geber lançaram as bases para os desenvolvimentos posteriores na alquimia europeia. No coração da alquimia reside um rico tecido de pensamento filosófico. Alquimistas viam seu trabalho como mais do que mera transformação física. Era uma jornada espiritual, uma busca por iluminação e autorrealização. O objetivo final era alcançar a pedra filosofal, uma substância lendária que dizia conceder imortalidade e o poder de transmutar metais básicos em ouro. Central à filosofia alquímica está o conceito da unidade da matéria. Alquimistas acreditavam que todas as substâncias estavam interconectadas e que, entendendo e manipulando essas conexões, poderiam desbloquear os segredos do universo. Essa ideia está encapsulada no princípio hermético. Assim como é acima, é abaixo, sugerindo que o macrocosmo e o microcosmo se refletem mutuamente. Símbolos alquímicos, muitas vezes enigmáticos e complexos, desempenhavam um papel crucial na transmissão dessas ideias filosóficas. O Ouroboros, uma serpente que come a própria cauda, simboliza a natureza cíclica da criação e destruição. O símbolo de Mercúrio representa o aspecto fluido e transformador da alquimia, incorporando tanto os mundos material quanto espiritual. A jornada da transformação alquímica, conhecida como Magnum Opus, é dividida em 4 estágios principais: nigredo, albedo, citrinitas e rubedo. Cada estágio representa uma fase diferente no processo alquímico, tanto física quanto espiritualmente. O primeiro estágio, nigredo, ou enegrecimento, envolve a decomposição e purificação dos materiais. Este estágio é simbolizado pela escuridão e caos, representando a descida do alquimista ao inconsciente para confrontar e dissolver impurezas. Em seguida vem albedo, ou branqueamento, onde o material purificado é lavado e limpo. Este estágio está associado à luz e clareza, simbolizando o despertar espiritual e o surgimento de uma nova consciência. Citrinitas, ou amarelecimento, segue. Este estágio representa o amanhecer do sol interior, a iluminação da alma. É um tempo de esclarecimento,
onde o alquimista ganha uma compreensão e conhecimento mais profundos. Finalmente, rubedo, ou avermelhamento, marca a conclusão da grande obra. O material agora é transformado em seu estado mais elevado, simbolizado pela cor vermelha. Este estágio representa a união dos opostos, a integração do corpo e do espírito e a conquista da pedra filosofal. As ferramentas e materiais usados pelos alquimistas eram tão variados quanto suas práticas. Alambiques, cadinhos e atanores eram comuns em seus laboratórios, enquanto substâncias como mercúrio, enxofre e sal eram essenciais para seus experimentos. Textos alquímicos, muitas vezes escritos em linguagem codificada e rica em simbolismo, forneciam orientação e insights sobre os intricados processos envolvidos. A Era do Renascimento marcou um ressurgimento do interesse pela alquimia e ocultismo. O renascimento do hermetismo, uma antiga tradição filosófica e religiosa, desencadeou uma renovada exploração das práticas alquímicas. Este período viu a fusão da alquimia com arte, literatura e investigação científica inicial. Uma das figuras mais influentes dessa época foi Paracelso, um médico e alquimista suíço. Paracelso rejeitou as práticas médicas tradicionais de sua época, defendendo em vez disso uma abordagem holística que integrava os princípios alquímicos. Ele acreditava que entender a composição química das substâncias era a chave para desbloquear suas propriedades medicinais. John Dee, um matemático, astrônomo e ocultista inglês, é outra figura proeminente do Renascimento. O extenso conhecimento de Dee sobre alquimia e magia, combinado com seu papel como conselheiro da Rainha Elizabeth Byrne, fez dele uma figura central nos círculos intelectuais e esotéricos de sua época. Seu trabalho na comunicação angelical e no desenvolvimento da linguagem enoquiana continua sendo uma parte significativa do folclore oculto. À medida que o Renascimento deu lugar à Era do Iluminismo, a alquimia começou a evoluir para a química moderna. A abordagem sistemática dos alquimistas, seus experimentos e observações lançou as bases para o método científico. Figuras como Robert Boyle, muitas vezes considerado o pai da química moderna, foram fortemente influenciadas pelas ideias alquímicas. A transição da alquimia para a química não foi abrupta, mas sim uma mudança gradual na compreensão. A busca dos alquimistas pela pedra filosofal e a transmutação dos metais eventualmente levou à descoberta dos elementos químicos e das leis que regem suas reações. A influência da alquimia se estendeu além da química. No início do século XX, o psiquiatra suíço Carl Jung explorou as dimensões psicológicas da alquimia. Jung via a alquimia como uma representação simbólica do processo de individuação, a jornada em direção à autorrealização e à totalidade. Ele acreditava que os símbolos e processos alquímicos espelhavam o funcionamento interno da psique humana. Além da alquimia, o mundo do ocultismo abrange uma ampla gama de práticas e rituais destinados a acessar conhecimentos ocultos e forças sobrenaturais. Adivinhação, astrologia e magia ritual são algumas das práticas mais comuns associadas ao ocultismo. A adivinhação, a arte de prever o futuro ou descobrir verdades ocultas, tem sido praticada desde os tempos antigos. Métodos como leitura de tarô, cristalomancia e o I Ching fornecem insights e orientação, acreditando-se que sejam derivados de poderes superiores ou do inconsciente coletivo. A astrologia, o estudo dos corpos celestes e sua influência nos assuntos humanos, tem raízes na antiga Babilônia e Egito. Alquimistas frequentemente usavam cartas astrológicas para cronometrar seus experimentos, acreditando que as posições dos planetas afetavam o sucesso de seu trabalho. A magia ritual, abrangendo uma gama de práticas desde ritos cerimoniais até a invocação de espíritos, é outro aspecto chave do ocultismo. Sociedades secretas, como os Rosacruzes e a Ordem Hermética da Aurora Dourada, desempenharam um papel crucial na preservação e transmissão do conhecimento alquímico e mágico ao longo dos séculos. Nos tempos modernos, a fascinação pela alquimia e pelo ocultismo continua a prosperar na cultura popular. Desde a literatura e os filmes até a arte e a música, temas e símbolos alquímicos permeiam nossa imaginação coletiva. Obras clássicas da literatura, como Frankenstein, de Mary Shelley, e Fausto, de Goethe, são fortemente baseadas em motivos alquímicos. Nestas histórias, a busca pelo conhecimento proibido e as consequências de mexer com a natureza são temas centrais. Filmes como Matrix e a série Harry Potter incorporam simbolismo e conceitos alquímicos, apresentando ao público interpretações modernas da antiga busca por transformação,
e iluminação. Movimentos artísticos, como o surrealismo, também foram influenciados por ideias alquímicas. Artistas como Salvador Dalí e Max Ernst exploraram temas de transformação, usando símbolos alquímicos para mergulhar na mente inconsciente. Ao concluirmos nossa jornada pelo mundo da alquimia e do ocultismo, refletimos sobre o apelo duradouro dessas práticas antigas. A mistura de ciência, misticismo e arte da alquimia continua a inspirar curiosidade e admiração. A riqueza filosófica e simbólica da alquimia oferece uma lente única através da qual podemos ver a experiência humana, conectando os mundos material e espiritual. A busca pela transformação, tanto física quanto espiritual, é uma busca atemporal que fala aos nossos desejos mais profundos de compreensão e transcendência. Seja vista como precursora da ciência moderna ou como uma profunda jornada espiritual, a alquimia permanece um testemunho da criatividade e curiosidade ilimitadas do espírito humano. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração da alquimia e do ocultismo. Que os mistérios do passado continuem a inspirar e iluminar nosso caminho à frente.